Amém? Estes dois cultos de Natal, o último domingo passado e este, são cultos. Há muitas igrejas que não fazem culto hoje, não fizeram no domingo passado, por causa das festas e tudo isso. Mas nós entendemos que devemos fazer porque nós estamos aqui. E Deus também está. Amém? E Ele está aqui com um único propósito, que é o propósito de libertar a sua bênção sobre a nossa vida, como sempre acontece. E o nosso papel aqui é celebrar, louvá-lo, adorá-lo e ouvir a sua palavra, não é? Não apenas porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus sempre nos acrescenta, sempre nos instrui, sempre nos abençoa, não é? Sempre nos desafia, sempre nos confronta, mas também porque a sua palavra nos ajuda a viver melhor. Amém? E os próximos domingos eu quero falar sobre este tema, vivendo em equilíbrio. Vivendo em equilíbrio. Nós vivemos em tempos que nos convocam ao equilíbrio. Precisamos de equilíbrio. Estamos rodeados de desequilíbrios por toda a parte. Seja nos discursos, nas palavras, seja nas atitudes. Nós olhamos à nossa volta e vemos pessoas que dizem coisas e fazem coisas inqualificáveis tantas vezes, que demonstram desequilíbrio. É mesmo isso, desequilíbrio. E temos muitos protagonistas na vida pública, desde da política ao desporto, em que nós encontramos pessoas desequilibradas, a fazer declarações desequilibradas, a ter atitudes desequilibradas, mas também na vida privada. Há muitos desequilíbrios. Nós sabemos, por exemplo, que um dos problemas que existem hoje em Portugal, e não só, é a violência doméstica, não é? Ou seja, crianças e mulheres, especialmente, alguns homens também, que são agredidos pelos seus parceiros, pelos seus familiares, pessoas mais idosas que são agredidos pelos seus filhos e netos, muitas vezes. E, portanto, esta violência familiar é qualquer coisa que demonstra um desequilíbrio. Há muitos casos de jovens com problemas de toxicodependência que agridem os seus pais, sua mãe, os seus avós, para sacarem dinheiro à força, para irem meter mais um pouco de droga no corpo. Portanto, nós estamos rodeados de um certo desequilíbrio. E a nossa história também é uma história de desequilíbrio, pelo menos aqui na Europa e no mundo em geral. Nós, no início do século XX, havia uma grande expectativa com as descobertas, a tecnologia, enfim, as invenções que iam surgindo, que as pessoas iam viver muito melhor, não é? Portanto, ia haver um tempo de paz, de progresso, de bem-estar. E o que aconteceu foi que logo no início do século houve uma guerra devastadora como nunca tinha havido no mundo, a Grande Guerra, em que morreram milhões de pessoas, em que houve tremenda destruição, isto na Europa, a parte do mundo mais evoluída. E depois disso, quando acabou a guerra, vieram os totalitarismos, vieram os fascismos, veio o nazismo, veio o comunismo, vieram os totalitarismos, as ditaduras, os governos autoritários, digamos, suscitando a esperança e com algum apoio popular para suscitar a esperança de que agora é que as coisas iam ao sítio. E não foram. Porquê? Por causa do desequilíbrio. E pouco mais tarde, poucos anos depois, veio a Segunda Guerra Mundial, que ainda foi mais mortífera do que a Primeira. E já havia mais evolução tecnológica e científica e, portanto, as armas eram mais destruidoras. E foi uma devastação terrível, como todos nós sabemos muito bem. E depois disso, então, vieram os governos democráticos, as democracias, digamos, um pouco por toda a Europa, e ultimamente têm surgido novamente os chamados populismos, quer de direita, quer de esquerda, extremismos,
ou seja, desequilíbrio. Portanto, estamos outra vez no limiar de um certo desequilíbrio e o mundo precisa de equilíbrio. E, portanto, desde logo nós precisamos de equilíbrio interior ou equilíbrio emocional. Portanto, se nós queremos ter um mundo equilibrado, temos que começar por nós. Sermos nós próprios pessoas de equilíbrio. E por isso eu gostava de falar esta manhã sobre equilíbrio emocional. É verdade que esta pandemia veio despoltar graves problemas emocionais nas populações, nas pessoas. Não é? Todos nós sabemos, já há estudos sobre isso, um pouco por todo o mundo, que demonstram que as pessoas que entraram nesta fase, digamos, que tiveram confinadas, começaram a revelar problemas emocionais graves. Problemas emocionais graves. Aliás, todos os psicólogos e psiquiatras dizem que ainda não se viu o resultado da pandemia. Ou seja, isto funciona um bocadinho retardador. Mais tarde é que nós vamos ver os verdadeiros resultados desta pandemia, deste medo do vírus, deste confinamento, deste não podemos fazer isto, não podemos fazer aquilo, não podemos abraçar-nos, não podemos beijar-nos, não podemos... tudo isto, também nas crianças, todo o efeito emocional que isto veio trazer à saúde emocional e mental das pessoas ainda não se viu. Vai-se ver ainda mais à frente, especialmente problemas de ansiedade e de depressão. E hoje quero falar de ansiedade, que é um dos problemas muito presentes na nossa sociedade em Portugal. O que é a ansiedade? A ansiedade é viver o futuro antecipadamente. É nós vivermos antes de chegar lá, anteciparmos o negativo, o mal que pode acontecer. Com medo que alguma coisa corra mal, nós estamos já a sofrer por causa daquele mal que ainda não chegou e se calhar nunca vai chegar. Isso é ansiedade. E depois a ansiedade manifesta-se de muitas maneiras diferentes. Manifesta-se no corpo, as pessoas tornam-se hipocondríacas, manifesta-se através das fobias, manifesta-se através do perfeccionismo, manifesta-se de muitas formas. Este fenómeno é qualquer coisa muito grave hoje na população mundial. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 264 milhões de pessoas sofrem de ansiedade em todo o mundo, especialmente mulheres. Mas a perturbação pode-se verificar em todas as idades e em ambos os sexos. Portanto, é qualquer coisa concreto que está a acontecer na nossa sociedade e nós precisamos de aprender a conviver com isso e a lidar com isso. Essa ansiedade pode ser desencadeada por problemas biológicos, físicos, por exemplo, alterações de hormonas, por razões profissionais, contextos profissionais, por exemplo, o receio de perder o emprego. Pode-se manifestar a ansiedade também no meio académico, por exemplo, por causa dos momentos de avaliação, dos exames, dos testes, etc. Pode acontecer por fatores familiares, por exemplo, um divórcio, uma ruptura qualquer. Pode acontecer por dilemas pessoais, existenciais, até por situações de infância que se viveu, por exemplo, negligência, ser alvo de negligência quando se era criança, entre muitas outras coisas, e também os eventos traumáticos, os incidentes e os acidentes graves também podem estar na origem desta ansiedade. Mas o que é que disse Jesus sobre a ansiedade? Vamos lá ler em Mateus capítulo 6, versículo 24 a 34. Vou pedir para mostrar aqui na tela. Temos dois slides que têm este texto e eu vou ler. Disse Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão,
em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Amém? É muito bom saber que Deus conhece as nossas necessidades. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Amém. Que grande palavra. Que palavras tão abençoadoras, tão consoladoras e também tão desafiadoras, porque elas desafiam-nos a tirar os nossos olhos das circunstâncias e colocá-los em Jesus. Não é? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Mas para isso acontecer é preciso nós termos fé, nós colocarmos a nossa fé em Deus e no amor que Ele nos tem. O que é que estas palavras nos ensinam? Por exemplo, quando nós lemos: não podeis servir a Deus e a Mamon, por isso vos digo, não andeis ansiosos. O que é Mamon? Mamon é a ganância ou a avareza. Né? É a ganância ou a avareza. E muita gente anda por aí um bocadinho gananciosa, um bocadinho avarenta também. Não falo das pessoas que estão a ganhar a sua vida, o pão de cada dia, mas falo daquelas pessoas que são ricos e muito ricos e querem ainda ter mais. E não se importam de ser mais ricos, mesmo à custa da pobreza de muitos outros. Não é? Isto é a influência de Mamon, o Deus, digamos, da avareza, o Deus da ganância, o Deus do dinheiro, digamos assim, do ter, por ter. Não o ter para satisfazer as nossas necessidades e da nossa família, mas o Deus daqueles que pensam apenas no dinheiro como um fim e não no dinheiro como um instrumento para nos ajudar a viver. Também Jesus fala das pessoas que estão ocupadas antes de tempo. Isto é, estão preocupadas. Estar preocupado é estar ocupado antes de tempo. Há um tempo para cada coisa. Há um tempo para tudo, diz a Bíblia. E por isso Jesus disse: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então, há muitas pessoas que estão preocupadas, estão ocupadas antes do tempo. Não é? Há pessoas que precisam ter tudo muito controlado à distância. Elas têm que saber que daqui a 5 anos a situação tem que ser esta, e daqui a 7 anos e daqui a 2 anos tem que ser aquela. E ao ter esta preocupação de forma tão exagerada, elas estão a tirar espaço a Deus para Deus abençoar. Porque nós precisamos de dar espaço a Deus para Ele nos abençoar. E eventualmente até para Ele nos surpreender. Não é? Porque Deus nos surpreende tantas vezes. Ouvimos testemunhos de pessoas que dizem: Deus é tão bom, já que eu não estava nada à espera e aconteceu-me esta bênção. Pois é, mas se você tiver tudo muito esquematizado, e viver em função disso, e não der espaço a Deus, Ele não pode trabalhar na sua vida. Fica com as mãos atadas. Então, não estejamos preocupados, ocupados antes de tempo. Façamos a nossa parte e deixemos que Deus faça a dele. Tenha as mãos livres para nos abençoar como Ele quer. Mas também há mais vida para além daquilo que se come e daquilo que se veste. E por isso Jesus disse: não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Eu pensei que há pessoas que vivem para comer, em vez de comer para viver. Há pessoas que vivem para comer. E se não comer aqueles apetipes que eles querem e gostam e tal, sempre que eles querem, já ficam de uma orelha murcha. Mas a vida não é mais do que o comer. E há outras pessoas que vivem só dos trapos que os trapinhos põem em cima. Não é? Hoje já me perguntaram se eu não tinha de cascol, que é sempre o mesmo. Aquela senhora diz que tem a venta cheia, mas pronto.
Eu disse assim, não, isto é para provocar, por isso é que isto é vermelho, é para provocar as pessoas a perguntarem-me essas coisas. Há pessoas que só vivem para os panos, os trapos que põem em cima. Mas não é a vida mais do que o vestuário. A vida não é mais importante do que aquilo que se veste. É claro que aquilo que se veste também fala um pouco de nós. É verdade. Aquilo que se come também fala um pouco de nós. Mas há coisas, a vida vai para além disso. Isso não são as coisas mais importantes que nós comemos para viver. Nós vestimos para andarmos de uma maneira decente no meio das pessoas, no meio da sociedade. Mas a vida é mais do que isso. Há valores mais importantes. E nós, como cristãos, não podemos perder de vista que há valores mais importantes do que aquilo que se come ou do que aquilo que se veste. Nós, cristãos, precisamos de entender que a vida tem um significado mais elevado do que qualquer outra coisa. E nós podemos entender isso. Quando nós conhecemos Jesus, nós entendemos isso de uma maneira especial. Mas ele disse ainda, olhem as aves dos céus, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial lhes alimenta. O Deus das árvores, o Deus que alimenta as aves, é o nosso Deus. Portanto, se nós não temos confiança que fazendo a nossa parte, fazendo sempre a nossa parte, que Deus irá ser fiel e irá suprir as nossas necessidades, não os nossos luxos, as nossas necessidades, não é aquilo tudo o que gostaríamos de ter, é as nossas necessidades. Se nós não confiarmos que o Deus que alimenta as aves é o Deus que supre as nossas necessidades, então nós precisamos de rever a nossa fé e a nossa postura como cristãos. Até porque a Bíblia diz, e Jesus reforçou isso, que nós somos muito mais importantes para Deus do que as aves. Eu também sei que hoje em dia é moda as pessoas acharem que os animais são mais do que as pessoas. Há por aí algum pessoal que acha que um cãozinho, um gatinho, um passarinho e outros até um animal selvagemzinho que tem lá em casa, que são mais importantes que as pessoas. Até há aquelas pessoas que dizem, como é que é? Não gostam? Quanto mais conheço as pessoas... Quanto mais conheço as pessoas... Obrigado, irmã. Quanto mais conheço as pessoas, mais gosto dos animais. Ora, as pessoas que dizem isto são pessoas tristes. São os tristes. Porque são pessoas que falharam na sua relação humana. Deus não nos criou para nós termos uma relação super afetiva com qualquer animal. Não quer dizer que nós não gostemos de cavalos, ou não gostemos de cães, ou não gostemos de gatos. Mas um gato é um gato e um homem é um homem. Não é? Um animal é um animal e uma pessoa é uma pessoa. Nós não podemos partilhar sentimentos profundos com o animal. Nós não podemos partilhar, trocar pensamento ou partilhar pensamento complexo com o animal. Então essas pessoas desistiram de ser humanos, desistiram de serem humanos para quererem fazer parte do mundo animal. No fundo é isso que essas pessoas querem. Mas a Bíblia diz, e Jesus disse, que nós temos mais valor para Deus do que as aves. Amém? E cada um tem o seu cãozinho, o seu gatinho. Tudo isso tem o seu lugar, tudo isso tem o seu valor. E ter uma relação afetiva também não tem problema nenhum. Mas desde que isso não substitua a relação afetiva que nós temos com as pessoas. Se eu tiver em casa um cão e eu gostar mais do cão do que gosto da minha mulher, vocês acham que está bem? Pois. Nós temos muito mais valor para Deus do que as aves. E, portanto, se Deus as veste, porque é que Deus não nos vai vestir nós também? E volto sempre a dizer a mesma coisa, fazendo nós a nossa parte. Isto não é uma mensagem a favor dos preguiçosos, de quem não quer trabalhar, não. Isto é uma mensagem a favor da fé daquele que confia em Deus, fazendo a sua parte. Porque a Bíblia diz, esforça-te e eu te ajudarei. A ansiedade não resolve nenhum dos nossos problemas. Isso toda a gente sabe. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com toda a sua ansiedade, acrescentar um côvado à sua estatura? Acrescentar um palmo ao seu tamanho? Alguém pode fazer? Não pode. Eu gostaria muito, eu sou baixinho, eu gostaria muito de ser mais alto. Vamos imaginar que eu era uma pessoa muito baixa e eu gostava mesmo de ter mais um palmo de altura. Será que o facto de eu ter ansiedade por isso, pensar nisso de uma maneira tão ansiosa, vai fazer-me crescer? Não vai. Se calhar até mesmo um bocadinho.
castanho. Não vai. Por isso, a ansiedade não resolve nenhum dos nossos problemas. Mas assim como Deus lida com as aves dos céus, lida também com as flores do campo, com os lírios que Ele veste. Assim como veste, Deus assim veste a erva do campo, não vos vestirá muito mais a vós. O mesmo princípio. Aqui temos. Nós somos mais importantes do que a mais bela flor que existe. Amém? Nós entramos no jardim, aqueles jardins cuidados, muito bonitos, que estão floridos, que estão muito bem tratados. E nós ficamos, ai, coisa linda. Mas olha, aos olhos de Deus, você é mais lindo do que isso. Amém? Você é mais lindo. Ah, pastor, mas eu tenho tantas falhas, o irmão nem sabe. Pois está bem, mas seja como for, Deus ama. Jesus morreu por si. Jesus não morreu por uma flor. Jesus não morreu por um passarinho. Mas Jesus morreu por si na cruz do Calvário. Então você é mais importante do que uma flor ou do que um pássaro. Amém? Não vos vestirá muito mais a vós. Deus conhece as nossas necessidades. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Quais coisas? As necessidades supridas. Deus sabe. E alguns poderão perguntar assim, pastor, então para que é que serve a oração? A oração serve para muita coisa. Desde logo, a começar pela oração de graças. Pela ação de graças. A oração serve para agradecer. Depois a oração de intercessão. A oração serve para pedir a Deus por outros. E depois vem a oração de petição que eu peço por mim. Mas Deus sabe. Então a oração de petição pode ser feita nesta base. Senhor, como tu bem sabes, eu tenho esta necessidade. E eu sei que tu me amas. Por isso, Senhor, resolve a situação. Eu não tenho mais condições para resolver. Eu já fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu não tenho maneira de dar a volta a isto mais. Por isso eu estou inteiramente nas tuas mãos, Senhor. A oração de petição não é para dizer a Deus aquilo que você precisa. Ele sabe. Deus sabe. Deus conhece as nossas necessidades. Amém? E quando nós sabemos que Deus conhece as nossas necessidades, isto é um bocadinho como uma criança com os seus pais. Ela não precisa dizer aos pais que precisa de jantar, ou que precisa de almoçar, que precisa de comida, que tem fome. Os pais, como ele disse, eles sabem. Amém? Mas às vezes quando uma criança gostava muito, pelo Natal, eu gostava muito de ter isto assim, assim. Não é uma necessidade. É um brinquedo. Gostava muito de ter isto assim, assim. Então ela está a dar a conhecer ao pai aquilo que ela gostava de ter. Amém? Isto não quer dizer que Deus não saiba o que vai na cabeça daquela criança. Mas aquela criança vai expressar ao seu pai ou à sua mãe, para que tenha a certeza que os seus pais sabem aquilo que ela gostaria. Não é a necessidade. As suas necessidades são supridas. É uma outra coisa qualquer. E Deus também sabe tudo o que vai no nosso coração. Mas Deus se agrada que nós cheguemos à sua presença e nós digamos, Senhor, oh Deus, eu gostava tanto disto assim, assim. Eu gostava tanto de receber esta graça. Eu gostava tanto de receber esta bênção, Senhor. Oh Deus, eu peço, Senhor, que derrames esta bênção na minha vida, na minha família, Senhor. Não é? Deus agrada-se de ouvir isso. Mas Deus conhece as nossas necessidades. Amém? E também não vale a pena nós acrescentarmos o mal aos dias, ou seja, acrescentarmos tristeza, acrescentarmos medo aos dias que estamos a viver, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Portanto, não inventemos outros males. Não inventemos outros males. Isto pode correr mal. Está bem, mas também pode correr bem. Então, se correr mal, estamos cá para resolver e Deus está connosco. Tão simples como isso. Se correr bem, maravilha. Graças a Deus. Se correr mal, Deus está connosco e vai-nos ajudar a ultrapassar essa dificuldade. Será que toda a história bíblica não nos mostra de forma eloquente que foi isso que aconteceu? Sempre com os filhos e filhas de Deus, com os servos e servas de Deus, sempre que isso aconteceu. Quantas dificuldades eles passaram, muitos deles.
Quantas lutas eles passaram, muitos deles. Nem vamos mais longe, vamos pensar apenas no apóstolo Paulo, porque ele fala bastante sobre isso. Tudo aquilo que ele passou. No entanto, ele sabia que Deus estava com ele. Amém. E isso para ele era o suficiente. Ele não tinha que se andar a infernizar, ele não tinha que se andar a ficar derrotado logo à partida, a pensar que podia correr mal alguma coisa. Não. No entanto, ele fazia a sua parte. Amém? Ele fez sempre a sua parte. Aquilo que estava na sua mão, ele fez. Quando ele teve que invocar a sua condição de cidadão romano, para não ser chicoteado, ele fez-lo. Quando ele teve que apelar para César, ele fez-lo. Ele fez a sua parte. Mas a principal parte que ele podia fazer era confiar em Deus. Portanto, basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? E eu não sei o que é que vai na vossa cabeça. Eu sei que todos nós estamos cansados desta pandemia. E há pessoas que dizem, isto agora vai ser sempre assim, até ao fim da vida. Não vai nada. Mas porquê que há de ser assim? Eu estou sempre à espera disto passar. E nós passarmos a ter uma vida normal. Sem dúvida. A minha expectativa é essa. Enquanto não for, Deus está connosco. Amém? A propósito, há vários irmãos que não estão aqui hoje e que estão infectados com o Covid. Mas Deus está com eles. Deus está com eles. Ou outros que estão aqui, que já passaram por isso. E Deus esteve com eles. E Deus continua com eles. Por isso, dizer que se tem fé e não usar a fé nos momentos em que ela mais faz falta, é apenas palavras saídas da boca para fora. Se nós somos homens e mulheres de fé, nós devemos usar essa fé. Pôr em prática essa fé. Porque a fé é para isso que serve. Não é por acaso que ela é comparada a uma semente. Um grão de mostarda. E essa semente é para ser semeada. Para quê? Para dar fruto. Se nós não investirmos a nossa fé, a fé é matéria de investimento. Nós investimos no reino de Deus. A fé que temos. E depois vamos ver os frutos. Vamos ver os resultados. Não é? A fé é também uma espécie de um músculo. Se nós não o exercitarmos, se nós ficarmos parados, quietos, durante dias e dias e dias, quando quisermos mexer uma perna ou um braço, não temos força. Porquê? Porque o músculo atrofiou. Perdemos massa muscular, o músculo atrofiou, perdeu qualidades. Porquê? Porque nós não exercitamos. Porquê? Porque o músculo existe para ser exercitado. Porque se não for exercitado, ele definha. Então, se você tem fé, exercite-a. Ponha em ação, ponha em prática. Porque assim é que você vai aumentar a fé, é que vai tornar a sua fé mais operativa, mais funcional, mais pronta para qualquer coisa que seja necessário. Mas o apóstolo Pedro também fala em ansiedade. E diz desta maneira lá em 1 Pedro 5, 6 e 7: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o apóstolo Pedro diz para nós lançarmos a nossa ansiedade sobre Deus. Os nossos sentimentos, em vez de os acarinharmos, de os guardarmos, de os cuidarmos com muito carinho, como se fosse uma criança recém-nascida, vamos pôr isso aos pés da cruz. Vamos entregar isso a Deus. Senhor, eu te entrego a minha ansiedade. Eu oro, Senhor, para que tragas paz ao meu coração, para que tragas tranquilidade ao meu coração, porque eu confio em Ti. E Deus tem prazer numa oração assim. Porque isso abre espaço para Deus trabalhar. Abre espaço para Deus pôr as suas mãos na nossa vida e poder trabalhar na sua vontade. E então, quando Deus trabalha, nós podemos olhar e dizer: olha, obrigado, Senhor. Isto é uma bênção de Deus. E reconhecer. Sabe o que é que acontece quando você nunca deixa Deus mexer na sua vida? Você nunca tem nada para agradecer. Porque você acha que tudo aquilo que consegue é pelo seu esforço, é pelo seu mérito, é pelos seus lindos olhos. Não é? Mas quando nós dizemos ao Senhor: eu não sei como vou resolver isto, não tenho como fazê-lo, está aqui, Senhor. Eu ponho nas tuas mãos. E então nós sabemos que aquilo que vier tem o selo de Deus.
E nós podemos dizer, Senhor, obrigado. Obrigado por tu desataste este nó na minha vida. Obrigado por tu resolveste este problema. Ajudaste-me a ultrapassar esta situação que eu já não conseguia. E eu bem me lembro que eu pus nos teus braços a minha ansiedade, a minha impotência, a minha capacidade de poder resolver esta situação. Mas tu resolveste. Obrigado, Senhor. Pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado. Amém? E por isso Pedro diz, lançai a vossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Não estamos a deitar a ansiedade fora, estamos a lançar sobre um Deus que cuida de nós, que tem cuidado de nós. Amém? E fala também na potente mão de Deus. Nós temos que confiar no poder de Deus, mas também no amor de Deus. É que há pessoas que gostam muito de nós, mas não têm poder para nos resolver os problemas. E há pessoas que têm poder para resolver os nossos problemas, mas não gostam de nós nem um bocadinho. Mas Deus tem as duas coisas. Ele tem poder e ama-nos. Então nós podemos confiar nele. Porque quem nos ama e tem poder para resolver as nossas dificuldades, Ele vai resolver as nossas dificuldades. Amém? Eu bem sei que a ansiedade é um problema também, não é um problema espiritual propriamente dito. É um problema humano, é um problema que tem a ver com a nossa saúde emocional e mental. E eu aconselho sempre as pessoas, quando vêm falar comigo, quando se aconselham e têm grandes problemas de ansiedade, picos de ansiedade, e são crentes, eu digo, irmão, confie em Deus, faça desta maneira e assim, assim. Mas se não conseguir, peça ajuda profissional. Ok? Não é vergonha nenhuma nós pedirmos ajuda a alguém profissional que nos possa ajudar, alguém que nos possa ajudar neste aspecto. Porque isto é um problema humano, não é um problema espiritual. Eu conheço muita gente que tem fé, mas que é ansiosa. Porquê? Porque não põe a sua fé em prática. Mas não posso dizer que aquela pessoa não é espiritual, porque é uma pessoa que ama a Deus. É uma pessoa que ama a igreja, ama os irmãos, ama a Deus, tem temor do Senhor. Tudo isso eu não posso dizer que aquela pessoa não é crente, nem pouco mais ou menos. Aliás, Deus é que conhece os corações, não sou eu. Não é? Mas eu digo àquela pessoa, se ela não consegue, então peça ajuda profissional, sem preconceitos. Mas o segredo, segundo Mateus, é nós confiarmos em Deus. O segredo está na confiança que nós temos em Deus, no seu cuidado e na consciência do valor que nós temos para Ele. E segundo Pedro, o segredo está na sujeição a Deus. Então, juntando estas três coisas, por um lado, a confiança que nós temos em Deus, a fé que nós temos, por outro lado, sabermos no mais fundo do nosso coração que Deus nos ama e que Deus tem cuidado de nós e que Deus conhece as nossas necessidades, os nossos problemas e as nossas lutas, e por outro lado, sujeitarmos a Deus. Porque também há muitas pessoas que têm muitos problemas, mas não estão sujeitas a Deus. Não se sujeitam a Deus no seu dia-a-dia. Vivem um pouco à parte e quando estão aflitas, então vêm pedir ajuda a Deus. Não é? Há muitas pessoas que conhecem o Evangelho, deixaram de vir à igreja, mas um dia tem um problema grave, então vinha correr à igreja, pedir as orações. Eu não estou aqui a criticar, porque Deus tem misericórdia, e como falámos aqui no domingo passado, o que é que Deus fez com aqueles 10 leprosos? Curou-os da lepra. Quantos é que voltaram para agradecer? 1. O que é que aconteceu aos outros 9? Não agradeceram, mas o que é que aconteceu? O que é que aconteceu com a lepra deles? Sim, ficaram curados. Não diz que voltaram a ter lepra. Agora, como castigo, não virem agradecer, vão ter lepra outra vez. Isto é o que diz o religioso. Mas eu estou apenas a falar daquilo que se vê. As pessoas, quando estão aflitas, vêm. E então vêm para pedir uma bênção. Mas esquecem-se que aquilo que Deus quer, que aquilo que Deus espera de cada um de nós, é tenhamos comunhão com Ele. Algum pai gostava que um filho, alguma mãe gostava que um filho ou uma filha andasse aí pelos caminhos deste mundo e só viesse a casa
para lhe pedir dinheiro? Ou para lhe pedir um favor? E de resto fingisse que eles não existiam? Acham que faz sentido? Não faz, para mim. Então como é que Deus se sente? Não é? Salomão dizia: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Amém? E é por isso que nunca é demais nós declararmos palavras de bênção aos nossos irmãos. Amém? Declararmos a bênção do Senhor sobre os nossos irmãos. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe. Porque essa boa palavra traz expectativa, traz alegria, traz confiança no coração daquele que a recebe. Mas a ansiedade deixa a pessoa abatida. Nós precisamos de viver uma vida de equilíbrio. E neste ano 2022 vamos precisar muito de uma vida equilibrada. E nada como começarmos pela nossa parte. Cada um de nós ter uma vida de equilíbrio. A começar logo pelo equilíbrio emocional. O nosso equilíbrio interior. Termos este equilíbrio. Sentirmos equilibrados. Porque quem não está equilibrado, quem não se sente equilibrado, vai andar aos tombos na vida, vai fazer muito disparate, vai dizer muitas coisas que não deve, vai fazer muitas coisas que não deve e vai complicar a sua situação. Mas quando nós somos pessoas equilibradas, aquilo que sai da nossa boca é equilibrado, os atos, os nossos atos, são atos, as nossas ações são equilibradas, porque é a maneira de nós termos uma vida de paz e de bênção, é ter uma vida equilibrada debaixo da bênção do Senhor. E eu creio que é isto que todos nós precisamos ter. Isto não tem a ver com personalidades. Porque há pessoas que têm uma personalidade mais expansiva, mais extrovertida, gostam de brincar, gostam de dar um bocadinho nas vistas e pôr os outros a rir. E há outras pessoas que são o contrário, exatamente. São muito contidas, são muito introvertidas, muito para dentro de si, não gostam de se expor, não gostam de dar nas vistas. Isto tem a ver com a personalidade de cada um. É como uma pessoa é como a pessoa é. Não tem nada a ver. Isto não tem nada a ver com a atitude espiritual, nem tem nada a ver com fé. Isto é a maneira da pessoa se exprimir. Não é disso que estamos a falar. O que estamos a falar é de equilíbrio geral na nossa vida. Equilíbrio no sentido da nossa relação com os outros e também da nossa relação com Deus. Certamente que lidar com a ansiedade, que é um grande problema que existe hoje na sociedade, e alguns podem estar a pensar, mas quem é que deu ao pastor para estar a falar hoje dessas coisas da ansiedade? Olha, se calhar você é uma das pessoas que sofre de ansiedade. Não é? Ou na sua família há pessoas que sofrem de ansiedade. E as pessoas sofrem mesmo. Mas sofrem mesmo. E nós dizemos assim, mas estás assim porquê? Deixa lá isso e tal. E este deixa lá isso não ajuda. Não ajuda a pessoa a deixar, a vencer a sua ansiedade. Dizer assim, não pense nisso, deixa lá. Eu sei que isso é dito com boa intenção, mas não resolve o problema. E das duas, uma, nós resolvemos pela via espiritual, ou então temos que resolver por outra via. Agora não vamos fingir que não existe. Amém? Há 30 anos atrás, para aí, 40 se calhar, ninguém falava em divórcio nas igrejas. Porque ninguém se divorciava. Depois a coisa começou a mudar. Na América já acontecia. Tal, veio para aí fora e tal. E até que chegou aqui. E hoje já há muita coisa, muitos cursos, muitos seminários para casais e tal, isto e aquilo, outro. Porquê? Porque é um problema que foi reconhecido. A mesma coisa com a toxicodependência. Quando eu cresci, quando era criança, não se falava nisso. Depois ouvimos falar de um livro que Cruz e o Punhal e um pastor, David Wilkerson, estava a fazer um trabalho nas ruas de Nova Iorque com toxicodependentes e mais não sei o que e tal. Até que um dia chegou aqui, nos anos 70, essa visão e foi estabelecido esse ministério. O Desafio Jovem. E a partir daí começou a haver realmente uma resposta para esses jovens. Uma resposta espiritual. Não é?
E, portanto, não vamos fingir que não existem, que as coisas não existem. Há muita gente com ansiedade. Há, sim, senhor. E aqui também. Porque há na sociedade. E a igreja é um espelho da sociedade. E isto não é um problema que se resolve só pela via espiritual. Às vezes resolve-se, outras vezes não. Então nós temos que falar naquelas coisas que fazem parte da vida. Amém? Eu podia estar aqui a dar-vos uns grandes discursos, muito encorajadores, muito assim, mas que não vão ao encontro das necessidades das pessoas. Eu não quero fazer isso. Eu quero que aquilo que eu disser aqui, que vá ao encontro das necessidades de cada um. Das nossas necessidades, das necessidades das nossas famílias, das pessoas do nosso meio, dos nossos colegas de trabalho, das pessoas que nos rodeiam, com quem nós nos relacionamos, e em que nós possamos ter uma base para poder ajudá-los, para poder orar a Deus por eles, para os poder abençoar. Porque o nosso papel é abençoar. Mas para isso, nós precisamos de estar equilibrados. Precisamos viver uma vida de equilíbrio. E é isso que nós vamos falar nos próximos domingos. Chegarem. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós queremos colocar no Teu altar, Senhor, a situação de todos aqueles que estão a viver problemas de ansiedade, Senhor. Talvez provocados por muitas razões, ou talvez também agravados por esta pandemia que estamos a viver. Senhor, eu oro para que possas estender a Tua mão sobre cada um e lhes dar lucidez, Senhor, e coragem para poderem, se aqueles que Te conhecem, Senhor, e conhecem a Tua Palavra, para poderem verdadeiramente, ó Deus, através da Tua Palavra, lidar com essa situação e libertarem-se dessa ansiedade e terem uma vida equilibrada, terem uma vida de equilíbrio, Senhor, numa sociedade tão desequilibrada como aquela em que nós vivemos. Dá-nos também a Tua graça, Senhor, para podermos ser uma luz na vida daqueles que estão à nossa volta, daqueles que não Te conhecem, Senhor, e daqueles que sofrem de profunda ansiedade, Senhor. Deus, ajuda-nos a ser uma ajuda para eles, de algum modo, Senhor. Ó Deus, usa as nossas mãos, usa os nossos pés, usa a nossa boca, para nós podermos ser uma inspiração para essas pessoas. Em nome de Jesus, que eles possam ver o equilíbrio da nossa vida, que eles possam ver a paz que existe na nossa vida e eles possam querer a mesma coisa que nós temos, Jesus no nosso coração. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Os meus podem sentar.